Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre como joga a seleção do Equador, que vai fazer o jogo de abertura da Copa do Mundo, inclusive, e que chega bem à Copa, né? Chega embalada por alguns fatores muito interessantes, o trabalho do Gustavo Alfaro, que assumiu em 2020, e que tem, no momento, uma transição em andamento que é bastante interessante se a gente lembrar que o Equador vem tendo um bom trabalho, um bom papel em torneios de base. Seja com seleção, que conseguiu ser terceira colocada no Mundial Sub-20, seja com o Independiente Del Valle, que tem sido um dos grandes pilares até dessa renovação da seleção do Equador e que já é um expoente no desenvolvimento, na projeção de jogadores jovens do Equador para a Europa, jogadores que saem cada vez mais cedo, alguns até antes de chegarem ao time principal do Del Valle, que chegou a ser campeão de Libertadores Sub-20 também. Então tem um processo muito interessante acontecendo no Equador e acho que é uma seleção que chega bem à Copa do Mundo. Tem um grupo desafiador, acho que tem um grupo bastante equilibrado, um grupo difícil que vai ter, mas tem aspectos bem interessantes da gente falar, porque não será uma surpresa para mim se o Equador passar de fase, embora o grupo não seja tranquilo. E aí vamos falar sobre algumas possibilidades, funcionamento com bola, sem bola. É uma seleção bastante agressiva sem bola, então é sim uma seleção que pressiona muito, que tenta morder, que tenta marcar em cima, que tenta deixar o adversário desconfortável o tempo inteiro. Inclusive foi, nas eliminatórias sul-americanas, a seleção que teve o menor PPDA, que é aquele índice que mede basicamente a intensidade sem bola, é o número médio de passes por ação defensiva, passes permitidos ao adversário por ação defensiva sua, ou seja, quantos passes você deixa o adversário trocar até você chegar num desarme, numa interceptação. E nesse aspecto, o Equador foi quem chamou atenção, estatisticamente falando, nas eliminatórias da Conmebol, da América do Sul. Então é uma seleção que tem esse perfil. Mas vamos começar pelo outro lado, vamos começar mostrando o campinho para falar sobre algumas das alternativas da seleção também. Começar pelo time base, que tem sido base, pelo menos por enquanto. Já começa com uma questão no gol, né? O Alexander Domingues é um goleiro bastante veterano e que provavelmente será o titular na Copa do Mundo, embora não faça um grande ano, embora sofra com muitos questionamentos no Equador sobre se deve ou não ser o goleiro. O Equador tem outras opções, o Galíndez, que também é veterano, mas tem menos experiência na seleção, é uma alternativa. E tem o Moisés Ramírez, aí já uma outra geração, faz parte justamente dessa renovação, mas que é um pilar, inclusive, de saída de bola no Independiente Del Valle, que é um goleiro com mais recurso com os pés e que certamente tem idade para mais mundiais, para mais ciclos pela frente. Então o Domingues é o titular inicialmente, mas assim, esses questionamentos nesse último semestre ganharam força. E aí indo para a defesa, é bom lembrar, né? O Arboleda, com a lesão grave, o Equador até corre, e aí é sempre bom fazer aquele parênteses que eu vou fazer em vários dos vídeos aqui. Como eu tô gravando antes o vídeo, antes, por exemplo, do anúncio oficial da lista final do Equador, não sei, no momento em que eu gravo, se o Arboleda foi ou não convocado. Existe a expectativa do Equador de que ele possa se recuperar. Ainda acho pouco provável porque é um tempo longo de recuperação de uma lesão grave. E mesmo que se recupere, acho pouco provável que tenha ritmo e condições para jogar a Copa do Mundo. Mas, então eu tô colocando no momento como um lesionado e que fica fora da seleção titular do Equador. Partindo desse princípio, a dupla de zaga tem o Félix Torres à direita, o Hincapié pela esquerda. Hincapié é um desses garotos, um desses jogadores, um dos expoentes de saída do Equador cedo e hoje no futebol europeu jogando no Bayer Leverkusen, nem sempre como zagueiro, às vezes como lateral pela esquerda também, mas essa provavelmente vai ser a dupla de zaga do Equador na Copa do Mundo. Tendo pela direita o Byron Castilho, que gerou toda aquela confusão dos recursos do Chile para tentar eliminar a seleção do Equador da Copa do Mundo e tudo, mas o Byron Castilho é o titular da lateral direita, tem a opção do Ângelo Preciado também, que pode jogar por ali, mas inicialmente o Byron Castilho é o titular. Pelo lado esquerdo, Estupinhan, peça bastante importante dessa seleção, é um nome para prestar atenção, fez grande temporada no Villarreal, se transferiu para o Brighton nessa temporada para jogar a Premier League, e é um nome que tem uma importância muito grande no funcionamento com e sem bola, até por em alguns momentos ficar um pouco sobrecarregado dentro dessa seleção, mas é um nome importante para prestar atenção. No centro do campo, o Grueso, provavelmente como esse primeiro volante, eu digo provavelmente porque existe uma linha que pede o Mendes como uma opção, mas eu imagino o Grueso como esse primeiro volante. O meio-campo tem algumas dúvidas nessa formação, inclusive em sistema. Eu estou escalando inicialmente a seleção do Equador num 4-3-3, mas a gente já viu o Equador jogar num 4-2-3-1, num 4-4-2 com dois centroavantes mesmo, então tem opções diferentes, o que não muda é uma linha com 4 na defesa, e aí o meio-campo tem o Moisés Caicedo, hoje talvez seja o grande jogador do Equador, e ao lado dele o Alan Franco,
foi titular em boa parte das eliminatórias e do ciclo, mas existem outras opções, por exemplo, o Cifuentes, que é outro jogador jovem, esse na Major League Soccer, que pode virar uma alternativa e eventualmente até ganhar espaço nessa formação titular do meio-campo do Equador. Indo para os lados, na ponta direita, o Gonçalo Plata, que foi o terceiro melhor jogador do Mundial Sub-20, em que o Equador foi semifinalista, né? E que é um garoto que tem potencial, ainda não explodiu, mas é um jogador que tem velocidade para trazer da direita para dentro usando a perna esquerda, para gerar opções em velocidade e drible pela ponta direita. Pelo lado esquerdo, Romário Ibarra. E no comando do ataque, Ener Valencia. Pelo menos essa é a formação que eu estou colocando aqui com esses nomes, porque algumas outras opções são possíveis. Vou falar sobre algumas das alternativas, mas só para citar rapidamente, né? O Cifuentes eu falei no meio campo, o Preciado eu falei na lateral direita, mas pode falar em Mena como opção para os meias, pode-se falar sobre o Estrada como opção para centroavante, inclusive mexendo em posicionamento do Ener Valencia, que nem sempre é 9, pode jogar como ponta, mas até para a gente entrar nessas variações no campinho, vamos caso a caso. E para isso vamos começar falando sobre saída de bola da seleção do Equador. E o Equador é uma seleção que dá um peso muito grande aos seus laterais. Então são dois laterais que têm muita liberdade ofensiva. Tanto o Byron Castilho de um lado, mas principalmente pelo lado esquerdo, a gente vai ver muito disso com o Estupinhan, que é um jogador de uma tremenda capacidade física para essa ida e volta, para chegar à linha de fundo, para atacar com velocidade, com força, mas também precisa voltar para fazer essa linha com 4 no momento defensivo. Mas em saída de bola, o Equador muitas vezes vai ter o Grueso baixando para jogar próximo, às vezes entre os dois zagueiros. O Hincapié tem essa facilidade de saída, embora em alguns momentos corra riscos e cometa erros também, mas é um zagueiro que tem essa facilidade de sair com a bola. Como eu falei, joga inclusive como lateral esquerdo no Bayer Leverkusen eventualmente. Então é um jogador que sai um pouco pelo lado esquerdo, o Grueso entra e aí viram opções para, num primeiro momento, esperarem os passes curtos, mas depois a saída mais longa é bastante frequente, com lançamentos do Grueso, que pode buscar os pontas pelos dois lados, ou a referência do Ener Valencia, ou com os próprios zagueiros iniciando essa progressão a partir de passes. Aí numa segunda altura do meio-campo, entra a peça que talvez seja mais importante e que mais precise ter influência na forma do time jogar, o Moisés Caicedo. Jogador que foi revelado pelo Independiente Del Valle, que no Brighton demorou um pouquinho a ganhar espaço e é natural até pela adaptação, mas hoje é uma peça bastante importante no time e que é na seleção do Equador meio que o faz tudo nesse meio campo. É um jogador que tem passe para iniciar essa saída de bola, tem condução, tem passada larga para levar a bola à frente, tem chegada à área para uma batida da entrada da área, inclusive. Então é um jogador diferente desse meio campo no Equador. E dentro dessa estrutura que eu coloquei como titular, que tem o Alan Franco é aquele ex-Atlético Mineiro, inclusive, o Alan Franco acaba ficando como um jogador numa terceira altura do meio campo. Eu falei do Grueso baixando para jogar próximo dos zagueiros na estrutura de saída de bola, o Moisés Caicedo tende a ser essa primeira alternativa de passe um pouco à frente, e um pouco à frente do Moisés Caicedo fica geralmente o Alan Franco, que é um jogador que até tem menos influência, menos participação com bola e vira mais aquele cara para tentar dar um equilíbrio ao time. Até por isso a presença dele muitas vezes é questionada na seleção do Equador. Poderia ter, como eu citei, um Cifuentes que tem tecnicamente mais a oferecer, ou outros nomes que podem entrar também. Eu nem quero aumentar muito essa lista de possibilidades, porque a gente, como eu falei, eu ainda não sei qual será a lista final do Equador. Então eu tô ficando nas primeiras alternativas apenas. Isso vale para todos os vídeos que eu vou fazer aqui. Mas, então essa é a estrutura de saída, com os laterais se projetando. O que vai acontecer muito é, pela esquerda, o Romário Ibarra, sendo ele o meia, o ponta pela esquerda, centralizar até para liberar esse corredor para o Estupinhan atacar. Então o Moisés Caicedo vai ter, por esse lado, uma saída forte, recebendo do Hincapié ou do Grueso, podendo ganhar metros e tendo um Ibarra que vai jogar como um meia mais centralizado, vindo do lado esquerdo para dentro para liberar o caminho, o corredor para o Estupinhan. Dá para dizer que esse é um lado que tende a aproximar mais jogadores de qualidade do Equador, podendo do outro lado explorar as diagonais do Gonçalo Plata, que aí vira uma alternativa para fazer esses movimentos de velocidade, de drible, de receber a bola bem aberto, ou até de se aproximar para virar um segundo atacante mais próximo do Ener Valencia. E o próprio Ener Valencia é um 9 que tem participação fora da área. Então ele vai voltar para fazer pivô, para prender bola fora, para ganhar os primeiros duelos pelo alto. E dessa forma o Equador vai tentando se estabelecer no campo de ataque, tendo a alternativa de um Byron Castilho que, numa inversão, numa saída pela direita, também vai ter força nesse ataque, porque, como eu falei, o Equador usa bastante os seus laterais. Então essa é a forma do Equador, geralmente, sair da defesa para o ataque.
Um ponto importante, e que talvez seja o ponto mais crítico da seleção do Equador, porque como eu falei, o Equador tem várias boas notícias, né? Uma renovação de qualidade em andamento, uma seleção que chega ajustada à Copa do Mundo. Onde que está o grande ponto do Equador? A falta de gols. O Equador chega à Copa do Mundo como uma seleção que tem dúvidas sobre o comando do seu ataque e não tem nenhuma garantia, nenhuma certeza e nenhuma confiança nas suas opções. Então, hoje, dá para dizer que o Equador tem Ener Valencia, tem o Estrada como uma opção mais imediata de centroavante, podendo jogar junto, inclusive com o Ener Valencia, e o Djorkaeff Reasco como uma outra opção que pode entrar eventualmente na frente. Nenhuma delas inspira muita empolgação, então é o Equador que em alguns momentos pode ter um bom trabalho sem bola para deixar o adversário desconfortável, pode ter uma saída de bola com qualidade, pode ter um meio-campo com um bom meio-campista como é o Moisés Caicedo, pode ter laterais influentes, mas na hora que chega numa zona de definição das jogadas, ali já deixa uma interrogação. O Ener Valencia é a principal esperança nesse sentido, já viveu momentos melhores, mais valorizados, mas tem experiência e talvez a experiência até pese também para que ele seja o escolhido para jogar na frente. Vamos às alternativas, já que eu falei de algumas delas, e de que forma elas podem impactar. Mas antes, como funciona essa pressão do momento sem bola? Se eu falei que o Equador é um time que marca forte, que pressiona, o Equador geralmente tende a pressionar a faixa central do campo. Então, o que a gente vai ver muito é olhar para os pontas e enxergar os dois fechando as opções de passe por fora, né, e centralizando de fora para dentro. Então, para ilustrar aqui, você tem um adversário que vai tentar sair jogando com os zagueiros, esse primeiro combate é do Ener Valencia, pelos lados, de fora para dentro, vão entrar pressionando os pontas. Nesse caso, para seguir essa escalação, o Plata pela direita e o Ibarra pela esquerda. Eles vão tentar evitar essa opção de passe para que o time adversário consiga abrir o jogo nos laterais, e assim eles vão vir de fora para dentro, obrigando o adversário ou a forçar uma bola mais longa ou a arriscar um passe por dentro, onde o restante do bloco vai subir para morder. E aí eu tô falando de Franco, de Caicedo, de Grueso, numa linha inferior, né, um pouco mais abaixo, mas esses jogadores vão chegar dando bote nessa faixa central. E por que os laterais ficam muito sobrecarregados nesse sentido? Porque se os pontas centralizam para pressionar e pressionam de fora para dentro, os corredores ficam muito abertos. Então, se esse passe consegue encontrar o lateral, e o ponta, vamos supor, se o Ibarra veio pressionar da ponta esquerda para dentro, para evitar que existisse essa linha de passe e ao mesmo tempo tentar forçar essa jogada por dentro, se o passe entra no lateral, é o Estupinhan quem vai saltar lá de trás, subir bastante para pressionar. E por que isso tem que ser muito ajustado e por que os laterais acabam sendo muito exigidos fisicamente? Porque eles precisam estar lá em cima pressionando se esse primeiro encaixe falha, e ao mesmo tempo eles precisam voltar para uma recomposição para não deixar a primeira linha tão exposta. Então é um Equador que funcionou de uma forma coordenada, funcionou de uma forma bem organizada para pressionar, para marcar ao longo do ciclo, mas que tem esse aspecto. E aí é uma opção, né? Aquela história do cobertor curto. Você nunca consegue ter tudo perfeito em nenhuma estratégia. Sempre você vai fazer escolhas que vão tirar consequências. Algumas positivas, outras desafiadoras. É um pouco o caso do Equador nesse funcionamento sem bola. E então acaba que os laterais têm essa participação bastante importante com e sem a bola dentro da seleção do Equador. E aí indo para as variações, de fato, né? Primeiro, uma delas é ter ainda mais peso para os laterais nos corredores, abrindo mão, por exemplo, de um ponta como Plata, e tentando ter um armador a mais como Mena, que é um jogador mais veterano, que tende a ser muito mais um meia central do que um ponta, embora possa partir da ponta, mesmo que ele seja escalado aberto. No funcionamento com bola, a tendência é que ele centralize para jogar nessa faixa central, deixando o corredor ainda maior, nesse caso, para o lado direito, para o Byron Castilho, para o Ângelo Preciado, que são as opções de laterais. Nesse caso, o Equador acumula ainda mais jogadores nessa faixa central, com, vamos supor, Moisés Caicedo podendo encostar em Ibarra e Mena, que estão ali próximos do Ener Valencia, e os corredores para os laterais no momento ofensivo. Essa é uma possibilidade para tentar ter um meia mais técnico, um jogador mais de criação, que pode também jogar junto. Eventualmente o Mena pode entrar, não na vaga de um dos pontas, e sim para jogar como esse meia à frente de uma dupla de volantes, por exemplo. Eventualmente ele pode entrar no lugar do Franco, e aí você tem o Moisés Caicedo jogando mais próximo do Grueso, num 4-2-3-1. É possível. Outra variação possível é o Cifuentes, que é um jogador jovem, talentoso e que pode até alternar um pouco essa altura do campo em que o Moisés Caicedo vai atuar. No Equador, algumas pessoas questionam se na seleção ele não tem um papel muito defensivo, se ele não deveria jogar mais solto. O Cifuentes já foi testado, embora seja mais meia até, o Moisés Caicedo é mais aquele meio campista, o Cifuentes já foi testado na seleção, fazendo até uma saída de bola nessa primeira altura da dupla de meio campistas, ou seja, mais perto do Grueso, e liberando o Moisés Caicedo para jogar mais à frente.
É uma possibilidade. E nesse cenário, dessa dupla, a tendência é que os dois se alternem um pouco mais. O Cifuentes tem qualidade para fazer essa saída de bola também e para chegar mais à frente, para buscar ser mais um meia nessa faixa central. Essa é uma opção, inclusive no momento sem bola, que a gente observou, por exemplo, na data FIFA de setembro, é que em alguns momentos, com o Cifuentes mais baixo, ou seja, mais recuado, o Moisés Caicedo era quem tinha a liberdade para iniciar essa pressão saltando, subindo como se fosse o 10 para pressionar lá em cima, para pressionar mais os volantes, e aí, dependendo da formação dos meio-campistas, aumenta também a importância dos pontas fazerem essa recomposição, porque se passam a ser dois meio-campistas mais técnicos, você naturalmente vai precisar dessa ajuda maior dos pontas recompondo para um 4-1-4-1. Essa é outra alternativa. E para fechar, uma última alternativa é a opção do Estrada junto com o Ener Valencia. O Ener Valencia já jogou como ponta, inclusive. E já que o corredor tende a ser do Estupinhan, não tem grande problema no funcionamento com bola que o Ener Valencia seja esse falso ponta, porque ele vai centralizar e virar um segundo atacante, vai circular atrás da referência, que geralmente é o Estrada, quando é necessário optar por esse cenário. E aí você consegue deixar o corredor igualmente liberado para o Estupinhan. Essa é uma alternativa, esses são alguns dos nomes, especialmente do meio para frente, falando aí em variações da seleção do Equador. Enfim, é isso, o espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima.